Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de mais um fundo imobiliário, o VISC11, né? Um fundo imobiliário muito conhecido aí no setor de shopping centers. Muitos investidores questionam sobre a qualidade do fundo, porque ele tem alguns ativos no portfólio que não são tão bons, tá? Mas é um fundo que vem performando bem, consegue entregar um dividend yield razoável, costuma estar descontado por conta dessa qualidade não tão alta como outros aí conhecidos na área de shopping center, XPML, enfim, tem alguns outros aí de fundos mais reconhecidos no mercado, como Kinea, XP, mas o VISC, que é da Vinci Partners, né, uma empresa de gestão de fundo de investimento muito boa. Hoje eu estou estreando aqui com a camisa da Premium Investimentos, tá? A plataforma que eu estou sempre mencionando para vocês. Eu tenho parceria com meu amigo querido, Abinael, que tem mais de 15 anos aí como investidor, eu tenho 10 no caso. O Abinael, eu estou com mais de 10 na verdade, acho que o Abinael está quase 20 na verdade, eu falei 15, mora na Europa. Então tem aqui na descrição do vídeo a plataforma, tem também o Instagram, tanto o meu como o dele. O dele é um pouquinho mais ativo, né, porque a minha pegada é mais voltada para o YouTube. Mas enfim, vamos lá e vamos começar a análise, tá, do Vinci Shopping Centers, com a camisa aqui do Premium Investimentos, né, divulgação. Então espero aí que vocês possam pelo menos tentar ver o que é, né. Vinci Shopping Centers, né, relatório de desempenho mensal, tá, recente aqui de junho de 2024, né. Lá tem o sumário, é um relatório bem explicativo, não se vê aqui que ele fala até do cenário macroeconômico, afeta muito renda variável. Então a gente vê muitas vezes, muitos pequenos investidores comparando renda fixa com fundo imobiliário, ou renda fixa com ações, dizendo que está em queda e tal. Não é uma boa base de comparação, porque nesse momento pode até estar perdendo para renda fixa. Deixa eu só ver se eu consigo mexer aqui no microfone, que eu acho que está um pouquinho alto ainda, de quantidade de decibéis aqui. Nesse momento pode até estar perdendo para renda fixa, só que quando estabilizar o cenário macroeconômico, que os fundos, em geral, costumam mencionar bastante isso aí, né? Quando estabilizar, a tendência é o yield ficar bem superior à renda fixa, tanto de fundo imobiliário como a rentabilidade de ações, né? Então a gente fala aqui mais alguma coisa sobre desempenho, fizeram aquisição aqui de um shopping aqui, né? Lá em São Luís, Maranhão. Eles dão até uma estimativa muito interessante, dá para tu navegar aqui com a setinha. Bem interessante o relatório da Vinci Partners, né? Então a Vinci, né, tem uma gestora, Vinci Real Estate, gestora de recursos, e tem um administrador e escriturador. O que seria isso? Né? É bom até a gente detalhar, passar para vocês na hora de declarar imposto de renda, tá? Muitos de vocês ficam em dúvida, eu ainda estou acertando aqui esse áudio, que esse áudio está meio... O pessoal reclama muito que o áudio está baixo, eu estou tentando melhorar aqui essa questão aí do áudio. Muitos reclamam na hora de declarar imposto de renda, não sabe como é que declara os dividendos, tanto de ações como de FIIs. De FIIs, vocês têm que procurar o escriturador, tá? Que é uma instituição financeira, pode ser um banco, pode ser uma gestora, né? E junto a esse escriturador, mandando e-mail para eles ou até telefonando, eles te passam um informe de rendimentos, semelhante ao informe quando você tem um vínculo empregatício com uma empresa, tá? É um fundo bem recente, então tem um histórico de gestão, ó, comprovado, 2024. O valor patrimonial bem acima do valor de mercado, então o mercado acaba penalizando um pouquinho, só que a gente vê que está penalizando também por conta do cenário macro. Então, nesse caso, a gente vê que o valor patrimonial seria até um bom indicativo, tá? Preço justo. Porém, quando a gente faz as análises, calcula o preço justo, preço-alvo de venda, a gente costuma calcular com base no demonstração de fluxo de caixa descontado, tá? Então, não é só olhar o indicador isolado, mas nesse caso aqui eu acho que poderia ser até um indicativo. Tem bastante cota de circulação. A gente vê aqui que a taxa de administração do fundo é mais voltada aqui com o crescimento do valor de mercado do fundo. Então isso aqui também é muito positivo, pelo seguinte, se o fundo crescer, né, o valor de mercado do fundo, vai valorizar a cotação. E nada mais justo do que o administrador acabar sendo remunerado por isso, né, porque ele vai estar alinhado aos interesses dos cotistas. Os cotistas valorizando a cotação e ele também valorizando a sua remuneração, né? Então ele vai estar trabalhando para conseguir uma remuneração melhor e para fazer o fundo se desenvolver. Não cobra taxa de performance, é muito interessante, porque tem fundo que cobra, né? Fundos mais arriscados, né? Enfim. E é focado aí no setor de shoppings. Aqui eles botam com os destaques, estão distribuindo aí 85 centavos no mês de junho, né? Por cota. Se a gente pega aqui a cota aqui, 85 centavos, e multiplica pela essa quantidade de cotas, a gente tem a distribuição total que o fundo deu em milhões, tá? Não sei se eu consigo puxar aqui rapidinho para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Mais para baixo deve ter essa informação também, mas a gente faz aqui na mão. 0,85 centavos, 28, 828, 640.
Então teria sido mais ou menos isso aqui, ó, 24 milhões e 500 mil distribuído aí no mês, né? Isso aqui é no mês? Isso aí, no mês de junho. Né? Se a gente pega isso aqui e multiplica por 12, né? Vamos lá, fazer uma conta aqui na mão. Às vezes o pessoal tem preguiça ou acha que é algo de outro mundo. Então seria isso aqui mais ou menos 20 milhões por mês, não é isso? E foi... Foi 20 milhões por mês? 24 milhões por mês. E quase 300 milhões aí no ano distribuído, né? Se a gente fosse anualizar essa distribuição agora que foi mensal. 300 milhões distribuído. 300 milhões. Frente ao valor de mercado por cota de 115, você vê que não é nada complexo, tá, pessoal? É só pensar 115 de valor de cota vezes 28, 828, 640. Então ele tem um valor de mercado de 3 bi, mais ou menos, tá? Então se a gente pega lá 300 milhões dividido por 3, 315, a gente teria o dividend yield, tá? Isso aqui fazendo um cálculo bruto de mais ou menos aí 9%. Não, vocês veem que o dividend yield dele também está interessante. Tá, fiz a conta um pouquinho rápida, tá? O objetivo do vídeo é só para vocês verem aqui, fazendo um dividend yield atual. E quem investe hoje, pensando no futuro, o seu dividend yield acaba aumentando. A gente chama de yield on cost, tá? Ele tem 30 ativos, então é bem diversificado. Fez uma venda aqui, às vezes faz uma reciclagem de alguns terrenos, de alguns imóveis, né? Vendeu um terreno, no caso, e teve um ganho de capital. Lembrando, tá? Não dá para botar esse ganho de capital nessa distribuição de dividendo de maneira constante, tá? Porque às vezes é não recorrente. Isso acontece muito com com ação que opera com venda de fazenda, né? Com venda de ativos, Multiplan, Brasil Agro. Mas é a venda pequenininha, em 9 milhões também. Aqui tem alguns comentários, a gente vai passar um pouquinho mais rápido para não ficar tão maçante, né? Até porque eles falam da questão cenário macro, que eu mencionei. Aqui é uma DREzinha. A gente vê que eles não têm muita despesa financeira, tá? Tem um pouquinho de despesa, claro, né? Uma alavancagemzinha, né? Então eles pegam lá o pacote de receber, fundo imobiliário não pode pegar dívida direto em banco. Então, eu vou receber daqui a 5 anos X de aluguéis, tá? Dos meus inquilinos. Ele pega isso aí, empacota num contrato e vende para alguma securitizadora, assim que o fundo imobiliário faz dívida. A gente vê que tem até uma receita financeira bem próxima aqui da despesa. Não sei se todo período é assim. Taxa de administração, a gente viu lá que é alinhado ao valor de mercado. Ok. Então, rendimento aqui, ó, mais ou menos aquele cálculo que a gente fez, ó, 24 milhões a serem distribuídos. E o resultado total foi 18 milhões no mês. Na verdade, ele tinha um dinheiro acumulado aqui. Aqui tem um histórico, a gente vê que teve uma quedinha, mas a tendência talvez seja subir um pouquinho, né, esse rendimento, até porque tem um rendimento aqui a ser distribuído ainda, que não foi entregue. Então, para os próximos meses pode ser que suba. De repente, eles estão se retendo por conta desse cenário mais difícil. É exatamente o que eu falei, tá? Estimativa aqui de rendimentos é chegar aqui, ó, de 80, pode ser que caia mais um pouquinho, 80 centavos, mas chegar a 1 por cota, que é o que eles tinham mantido. Mesmo assim, a gente vê que o dividend yield continua interessante, tá? Quase 10%, 9% por ano. Eu fiz o cálculo aqui na mão. E a tendência é isso subir. Quando esse dividendo aqui, esse rendimento aqui no caso é sinônimo de dividendo, né, em fundo imobiliário, ele se elevar acima de 1, o teu yield on cost, se você investir hoje, vai passar de 10%, com certeza, vai chegar a 12%, 13%. Já vi empresas bater um dividend yield, como Petrobras, de 30%, tá? O yield on cost. Claro que fundo imobiliário é muito mais difícil isso. Aqui mostrando um pouquinho das rentabilidades, comparando com o FIX, enfim. A gente vê que eles, desde o IPO, sim, eles vêm tendo... Cadê? Rentabilidade bruta. Junto com rendimento, uma rentabilidade muito boa, 99%, batendo em FIX, Bovespa. Tá? Então, eles daqui eles consideram rendimento e a valorização do fundo. Né? E o CDI é muito abaixo. É claro que nesse momento vai ficar abaixo, pessoal. Renda variável, o nome já diz, varia para cima e para baixo. Tá? E mais uma vez aqui o gráfico mostrando, o VISC11, em alguns momentos é normal ficar abaixo, é bem normal. Ó. Aqui também ficou na parte do Covid, porque ficou fechado, pandemia e tal. Aqui também, cadê? Aqui não vai mostrar, né? Mas aqui pós-Dilma também, impeachment, também sofreu bastante o mercado brasileiro. A gente já viu um pouquinho do número de cotistas, valor de mercado. Fiz cálculo na mão e tá aqui, mastigadinho, 3,3 bi, exatamente o que eu calculei. Só pegar o número de ações e multiplicar pela cotação atual. Evolução dos investidores, a gente vê que investidor sempre crescendo, mas bem lentamente, né? Nem tem tanto investidor, 355 mil. Carteira do fundo é mais focado para imóveis, mas tem um dinheiro em caixa. E aqui seria a alavancagem, tá? Isso aqui seria a dívida, bem dizendo.
E obrigação com imóveis a prazo. Patrimônio líquido, bem interessante aqui. A gente vê que é bem mais focado em imóveis, não tem recebíveis, assim. Até aqui, obrigações a prazo seria esse CRI, esse pacotão de recebíveis. Vamos avançando mais um pouquinho. Cronograma pagamento da dívida. A gente vê que vai pagar um valor bom agora, 2024, 2025, e depois vai ficar menorzinho. Mas bem diluído. Esse é o NOI, é uma métrica muito usada, principalmente para shopping centers, tá? É o que sobra aí, equivalente a um lucro operacional, descontando as despesas do imóvel, de administração, de segurança, de manutenção, né? E o que sobra. A gente vê que o NOI dele está superior em janeiro, foi em fevereiro mais ou menos pau a pau. Lembrando que início do ano, é um pouquinho mais fraco mesmo. Abril superou com folga, maio também, e agora ainda estava aguardando junho, os demais anos. Dezembro que vem mais forte, final do ano, né? A gente vê que ele está caminhando para crescer. O fundo imobiliário não cresce de maneira absurda. Isso daqui é uma métrica das vendas do shopping, não é um dinheiro que entra para o fundo, tá? Mas venda do shopping. Aqui está comparando, ó, cresceu bastante à frente de 2023, vem crescendo bastante. Alugando mesmo as lojas, né? Então aqui é uma métrica para ver se está se mantendo inquilinos lá durante um bom tempo. E as vendas das mesmas lojas também, lojas que já estavam abertas, a gente vê que está tudo em crescente, né? Esse aluguel das mesmas lojas que teve uma variação boa, né? Não, na verdade isso aqui eu acho que quanto menor, melhor, né? Essa variação aqui de aluguel das mesmas lojas. Agora vendas nas mesmas lojas subindo. Fluxo de veículos seria positivo também, porque é um dinheirinho que entra mais, tive que cair um pouquinho agora em maio. A inadimplência super sob controle, muito interessante, a pandemia afetou muito. Ano passado o pessoal ainda estava sofrendo um pouquinho, ó, como está melhorando os indicadores. Descontos, super equilibrado também, não passa muito aqui. Ano passado foi um pouquinho pior também. Taxa de ocupação, um nível satisfatório, não é aquela excelência de 99%. Quem tem isso é o MAL 11, tá? Que é um fundo que a gente tem até análise no Prêmio Investimentos também. Uma ocupação bem alta. O NOI por ativo, a gente vê que é bem diversificado a quantidade de ativos, só que tem alguns shoppings aqui, acho que esse Prudent Shopping tem 12%, Porto Velho Shopping 8%, esse verdinho aqui acho que é Campina Shopping, não sei. Mas, no geral, bem diversificado aqui, tá? O patrimônio do fundo, apesar de não ter shoppings de qualidade tão alta. Foco aqui muito grande em São Paulo, né? O lugar onde vem a maior parte do PIB do país. Tem um pouquinho no Rio também, e o resto aí bem diluído. Um pouquinho no Ceará, né? Algumas administradoras. Né? Tem administrador do shopping. O fundo, ele aloca no imóvel, tá? Mas tem uma instituição responsável por administrar o shopping. É claro que o fundo tem um palpite. Eles, por conta disso, eles são minoritários, tá? Eles não são controlador dos imóveis, eles deixam na mão de pessoas, mas tem alguns que eles têm uma participação maior. Aqui fala um pouquinho dos shoppings, né? Então, tem até um shopping aqui no Rio de Janeiro. Eu não sou igual aos influenciadores aí famosos que moram em lugares aí com dinheiro e tal. Eu vim de baixo. Mas tem aqui, ó, a gente vê que é Zona Oeste do Rio, ó, Bangu, Carioca Shopping, também não é uma área do subúrbio do Rio. Mas, porém, eles conseguem ter uma rentabilidade maior, tá? Nesse portfólio aqui, que não é de alta qualidade, não é Zona Sul do Rio, não é lugar de pessoas com alto poder aquisitivo. Ó, Madureira Shopping, subúrbio do Rio, né? Então, basicamente, isso aqui foi o VISC 11, tá, pessoal? Eu acho que foi um vídeo bem legal, deu pra gente destrinchar aí bastante. Lembrando, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se vocês acharam interessante os vídeos do canal, vou botar aqui também em cima os cards de alguns vídeos, algumas playlists. A gente tem análise, tem um serviço que faz análise, valuation, tá acompanhando sempre os ativos, tanto no Brasil como no exterior, que é o Prêmio Investimentos. Então, se vocês acharem interessante, ou seguir a gente no Instagram também para obter alguma informação a mais, quiser trocar um papo, estamos aí. Forte abraço a todos.